Esse moço aqui, Juma Ibrahimo, já foi o maior youtuber de Moçambique. Vocês sabiam disso? Sim. Um tempo antes, entre 2021, 22 até começo de 2023, o Juma foi sim um dos maiores youtubers de Moçambique. E ele já chegou a ser o maior youtuber de Moçambique. Mas em que momento que o Juma deixou de ser o maior youtuber? E o que foi que aconteceu que ele teve essa queda? Eu vou contar tudo aqui para vocês. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, o canal do G. Bem-vindos. Entre 2021, 2022 até 2023, o Juma era, sim, um dos maiores youtubers de Moçambique. O protagonismo era dele. Eu lembro que nessa época só se falava do Juma. O Juma era conhecido, o Juma era famoso, o Juma dava entrevista. Eu lembro até que logo no comecinho que eu comecei a seguir os canais dos youtubers, e eu lembro que na época, em 2021, 2022, tinha uma fofoqueira que eu adoro, chama-se Fabi. A Fabi, que hoje tem um canal chamado Farofa da Fabi. Eu lembro que a Fabi também era uma youtuber muito influente. Ela trazia muitas fofocas e o Juma estava sempre nas fofocas da Fabi. Beijo, Fabi. A Fabi também foi uma das primeiras pessoas que entrevistaram o Juma no canal dela. Então, o Juma era, sim, o youtuber do momento. O protagonismo era dele, só se falava no Juma. E o Juma, então, tinha essa relevância. E eu lembro que era uma delícia assistir os vídeos do Juma. Porque o Juma, ele se mostrava um rapaz muito simples, tinha muita simplicidade, mas ele tinha, sim, muita criatividade. Ele viajava, mostrava as estradas, mostrava as comidinhas feitas em Moçambique. Naquela época não se falava tanto como se fala hoje nas comidas tradicionais, na cultura de Moçambique, se falava muito na shima. Então o Juma nessa época mostrava como fazer a shima, mostrava a mãe dele, mostrava a família dele. E o Juma era uma pessoa que mostrava mesmo a cultura de Moçambique. Não havia ainda um momento em que as pessoas doavam coisas, doavam doação, comida. Não. O Juma mostrava a cultura de Moçambique. Então, o Juma foi um dos pioneiros dos que mostravam a cultura de seu país. O Juma tinha, sim, um canal muito importante e o canal dele tinha mais de 300 mil inscritos. O Juma estava no auge. Mas o que foi que aconteceu que o Juma começou a se perder nos caminhos? É uma coisa que pode acontecer com qualquer criador de conteúdo. Mas com o Juma, eu acho que foram acontecendo aos poucos coisas que foi com que ele foi deixando de ser interessante no canal dele. Mas o que foi que aconteceu, Gê? Eu vou contar aqui para vocês. Eu acredito que uma das primeiras coisas que começaram a incomodar no canal do Juma foi a religião dele. Que o Juma é muçulmano, é de uma família de muçulmanos, então o Juma não tinha uma coisa de ficar pregando a religiosidade, nem falando de Bíblia, não, porque ele não é um cristão. O Juma é muçulmano, então houve esse primeiro estranhamento, porque me parecia que as pessoas que estavam ali no canal, a grande maioria, eram de pessoas evangélicas. Então parece que houve, sim, um certo estranhamento quando o Juma tocou no assunto religião e dizendo que a religião dele era muçulmana. Então começou a haver, assim, um estranhamento, sim. O fato da religião dele ser um pouco diferente da religião das pessoas que estavam inscritas no canal dele. O Juma foi crescendo e eu lembro também que naquela época todo mundo queria gravar com o Juma. O Juma, volta e meia, ele mostrava um youtuber novo, e alguém queria ser youtuber, e levava as pessoas para passear com ele. E o Juma também teve uma coisa que aconteceu com ele, que acho que foi uma das primeiras pessoas que começaram a fazer parcerias, né? Colaborações. Muitos youtubers pequenos começaram a se juntar ao Juma. E eu também comecei a perceber que o Juma começou a se perder com essa coisa de levar muita gente para gravar com ele. Até que o Juma teve uma ideia que na cabeça dele ia funcionar, só que não foi boa ideia, que foi a ideia de criar a mansão do Juma. Com a criação da mansão do Juma, as coisas começaram a degringolar. Eu acredito que a criação da mansão do Juma foi um dos fatores que fizeram que o canal do Juma deixasse de ser interessante. Mas também foi nessa época que surgiram alguns criadores de conteúdos
grandes lá em Moçambique, como, por exemplo, o Carlton Pedro. O Carlton Pedro, eu arrisco dizer que o Carlton Pedro começa a criar os seus conteúdos junto com o Juma. Eu acredito que o Juma deu uma mão muito grande para o Carlton. O Carlton saía da região dele e ia gravar com o Juma. E também tinha um outro rapaz chamado Mano Jacinto. O Mano Jacinto também começa a criar os conteúdos junto com o Juma. Eles criavam sempre conteúdos muito juntos. Mas essa coisa de gravar na casa do Juma, na mansão do Juma, eu acredito que começou a sufocar o Juma. A gente percebia que o Juma já não se sentia muito mais à vontade. E eu senti também que o Juma começou a ficar um pouco sufocado. Essa coisa de levar os youtubers para gravar na casa dele começou a criar um certo desconforto, porque era sempre gente com ele, então e as pessoas também, o público, começou a ficar um pouco perdido. Afinal, aonde que eu tô agora? No canal do Juma, no canal do Mano Jacinto, no canal do Carlton Pedro? Então foi dando uma confusão na cabeça das pessoas. Então a ideia de criar uma mansão e receber pessoas para gravar com ele, eu acredito que também tenha sido um dos fatores que fizeram que o Juma começasse a despertar nas pessoas um desinteresse pelo seu canal. Vou mostrar para vocês uma cena aqui, onde começa a demonstrar que o Juma já não tinha mais interesse em receber as pessoas na casa dele. Olhem para isso. Então, meus amigos, chegamos na mansão do Juma Ibrahim. Pena que ele não está, né? Mas tem um responsável que agora... Mas ele já está chegando já. Ele já está chegando, né? Já. Okay. Na verdade, ele sempre está aqui comigo, mas é só agora que ele saiu pra fazer umas coisas. Ok. E aí, quando ele saiu, eu já saí com ele. Pra mim fazer as minhas coisas também, mas é como eu encontrei com você e chegamos juntos. Ok, tá bom. Vamos entrar. Primeiro, os donos de casa. Natália! Uhul! Com licença. Natália, como sempre, aí. Olá! Minha Como querida sempre, amiga! ela é muito... Natália sempre na cozinha, né? Não, ela é muito esforçada. Ela é muito esforçada. Ela é um orgulho aí. E tá cheirando bem, Natália. Natália? Oi. Gostei do cheiro. Acho que o almoço hoje tá prometido. Yeah. Ok, tá bom, obrigado. Opa! Toma! Como é que é? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus, não sei para ti. Eu também estou bem. E seja bem-vindo na sua casa. E eu acredito e eu arrisco dizer que nessa época as coisas que já não estavam muito boas, as coisas começaram a piorar. Que aconteceu um fato com o Isaac, uma coisa com o Isaac, com a polícia de Moçambique, e as pessoas acusaram o Juma, e o Juma foi no canal dele, o Juma brigou com as pessoas, com os inscritos do canal, as pessoas acusaram o Juma do que aconteceu com o Isaac, foi um problema lá com a polícia, e aconteceram coisas muito ruins, e isso tudo foi colocando o Juma num lugar muito ruim, o Juma foi perdendo crédito, as pessoas deixaram de assistir o canal do Juma, e o Juma, infelizmente, deixa de ser o protagonista e pede seu espaço para Carlton Pedro, Aurélio do Rosário e também para o Isaac. Então o Juma foi deixado para os escanteios. Se isso que estava ruim para o Juma já não era o suficiente, o Juma, acredito que há 1 ano e meio atrás, 2 anos, ele perde o seu principal canal, que era Conheça Moçambique. O Juma perde esse canal e aí a gente começa a ver muito pouco o Juma nas redes sociais, no YouTube. E eu acredito que o Juma hoje tem um canal que tem 8 mil e poucos inscritos, mas isso fez com que o Juma realmente meio que desistisse do YouTube. E eu tava lá dando uma olhadinha agora no canal novo do Juma, que tem aproximadamente 8.200 inscritos, e o Juma já não posta mais nada há 1 mês, mais ou menos. Então parece que o Juma já não está postando mais nada no YouTube. Eu acredito que o Juma tenha deixado uma lição para todos nós, de que você precisa tomar muito cuidado, porque quando você está lá em cima, você pode ter uma queda. E é uma queda difícil. E uma coisa que eu percebo, que as pessoas que perdem seus canais, pelo menos lá em Moçambique, dificilmente elas retornam ao seu número que era antes. Então eu acredito que o Juma tenha deixado essa lição assim. Se você tem um canal, cuide dele. Não fique brigando com teus inscritos. Cuidado, essa coisa de ficar gravando com muita gente. Será que é bom? Será que é interessante? O Juma mostrou que não.
Para ele não foi bom ficar levando um monte de gente para gravar. Eu acredito que isso não foi interessante. Então, quando as pessoas falam, nossa, mas o Joselino não grava com ninguém. Será que o Joselino já não percebeu que isso não é tão interessante, levar um monte de gente para gravar? O Juma deixou pra gente uma lição muito importante. Na época, quando ele estava lá em cima, era aquele monte de gente atrás dele. Agora que ele caiu, ele está sozinho. A gente quase não vê o Juma. Isso serve para a vida da gente, pra gente ver quem são realmente amigos de verdade. O vídeo era sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, ó. Tchau.